Olá, pesquisadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso podcast no YouTube, com entrevista com pesquisadora contratada. Hoje eu estou recebendo a Lívia, que foi minha mentorada, e finalizamos a mentoria há pouquíssimo tempo, e agora ela está do outro lado, trabalhando numa grande empresa na área dela, e vai compartilhar aqui com vocês como é que foi essa experiência em todas as fases do processo seletivo, toda a preparação que ela passou aqui com a gente, da pesquisadora de impacto, e como que está sendo essa realidade agora do outro lado. Lívia, seja muito bem-vinda. Obrigada novamente por ter aceito o convite. E para a gente começar, gostaria que você começasse se apresentando, contando um pouco mais aqui para as PIs. Quem é você? Qual que é a sua trajetória? Então, muito obrigada, Jaque, obrigada a todos. Então, meu nome é Lívia, né? Eu sou engenheira química, carioca, e fiz mestrado, terminei meu mestrado e estou finalizando meu doutorado também na área de engenharia química, em parte de bioprodutos, bioprocessos. E para mim foi assim, foi bem interessante, porque durante a parte acadêmica, né, eu sempre senti muita necessidade de entender o outro lado, porque o que a gente produz ali na academia é muita coisa ainda que ainda está por vir, né, que vai ser realizado. Mas o que de fato pode ser feito e o que de fato a gente, como pesquisadoras, né, pode contribuir para além da academia, né, que também foi um setor que foi bem cansativo, bem puxado, né? Uhum. Mas me fez ver a necessidade de ir para o mercado de trabalho, né? Me encontrar realmente como produtiva, não só na academia, mas também na área do mercado de trabalho. Que essa necessidade para mim foi bastante importante e foi quando, sem querer, assim, rodeando o Instagram, encontrei a Jaque, onde até uma vez eu comentei com ela, falando assim, Jaque, eu tinha até vergonha de falar com você, É que eu não sabia verdade. como que eu ia falar, porque assim, eu não acreditava que eu poderia, que eu trabalhava, não, para mim eu só estudava, tanto que eu falava, eu sou estudante de mestrado, sou estudante de doutorado, eu não me via como alguém que estava produzindo, alguém que estava trabalhando, né? E durante a sua mentoria, acho que se não me engano foi em fevereiro, eu pude ver uma aula sua. E essa aula veio como uma luva para mim, porque eu me vi em todas as suas falas, em toda aquele ambiente, né? Aquela ideia do que era academia e do que é estar cansado de estar na academia, né? Ainda mais o meu doutorado foi bem, trocou de projeto, foi durante a pandemia, aquela Uhum. crise, aquelas incertezas, a bolsa tinha acabado, então o que fazer? Então, meti a cara assim para poder realmente terminar, mas não queria continuar, eu queria realmente para o mercado de trabalho. E foi Daí uma entrei em coisa que contato, você já começou antes, né, Lívia? Antes da defesa, foi antes da porque defesa, você já teve essa visualização, né? Não quero seguir, não preciso queria, entender o que que eu faço a partir de agora, né? foi. E começar antes, que é uma coisa que eu falo que é muito importante. Porque às vezes as Uhum. pessoas deixam, depois da defesa eu penso. Pensa bem, Não, você não ia ter nem começado ainda. exatamente, Você já está exatamente. Para empregada. mim, exato, e nem defendi ainda, né? Só É. falta fazer a defesa, mas nem defendi ainda, e graças a Deus eu consegui a oportunidade. E eu não acreditava. Durante todo o processo que a Jaque foi fazendo, eu falei, gente, vai demorar, não vai ser rápido, eu acho que eu vou defender, eu não vou conseguir um emprego. E se eu não me engano, a gente começou a mentoria, foi final de março, início de Foi. abril. Por aí. Quando foi em junho, na metade de junho, que é quando eu fiz a minha pré-defesa, já veio sim. E foram dois sims, né? Ainda tem isso. Foram Que duas foi, aprovações. foi assim, não acreditava, simplesmente não acreditava. Aquela coisa assim, não caiu a ficha, né? E eu lembro que uma das coisas que foi muito interessante, né, além do sim, você sempre com essa questão, nossa, mas será, né? Olha quanta coisa que eu fiz, é verdade, você foi virando essa chave em relação ao tanto que você Foi, produziu na academia. E eu foi lembro que a exatamente. gente não tinha finalizado os ajustes do seu LinkedIn Foi, ainda, a gente tinha feito os primeiros ajustes. Acho que na foi, primeira semana, segunda semana da mentoria, você recebeu o primeiro convite para entrevista, que veio pelo foi, LinkedIn. Foi exato, muito não, rápido.
Eu ainda estava ajustando, estava aprendendo, eu ainda ia acessar a apostila de perguntas para poder Uhum. estudar. Eu não A tinha gente nem tinha acessado, então, de preparado repente, ainda. A gente nem tinha não, chegado na sessão de comunicação para não, entrevista, de tão rápido nada, que foi o nada. primeiro. Foi. E questão de 2 dias depois já tinha uma entrevista para fazer. Então, foi muito rápido o processo. Foi impressionante mesmo. O que você sentiu, Lívia, aproveitando esse gancho, que foi assim, o principal desafio que você superou nesse período e com o suporte da mentoria, assim, até de pensamentos seus, de crenças suas em relação à sua trajetória? Foi a mudança de chave, de ver que eu não era estudante, sim, eu estava trabalhando, eu estava produzindo, e a quantidade de coisas que eu estava produzindo, essa para mim foi a virada de chave mais importante, sabe? E Uhum. durante todo o processo, descobri que eu tinha uma boa comunicação, que eu conseguia passar aquilo que eu fazia de uma forma simples, tanto que as entrevistas sempre me deram esse feedback da comunicação, sabe? E me descobrir durante esse processo, que eu até conversei com você, eu me descobri muito, eu me vi como a profissional, a pesquisadora que estava ingressando no mercado de trabalho, e não uma estudante que ia ficar para sempre estudante dentro da academia. Então, eu acho que a principal virada de chave foi essa. Ai, maravilhosa. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre o cargo que você está hoje. Bom, primeiro ponto, né? A Lívia, então, como ela disse, ela teve duas propostas de trabalho. Eu brincava com ela até na fase final da mentoria, que ela estava também na fase final desses dois processos seletivos. Eu falava, Lívia, você vai ter o problema bom que eu quero que todo mundo tenha, que é o de escolher. Né? E você teve que passar por Exatamente. isso, depois eu queria que você contasse um pouco mais como que foi essa questão, mas que você começasse falando hoje, qual que é o cargo que você ocupa, quais são as atividades que você desenvolve. Hoje eu sou analista de fermentação, que é justamente a área que eu desenvolvi durante meu mestrado e doutorado, né? Trabalho aí dando suportes a usinas sobre processos fermentativos, tanto em escala industrial, que agora eu estou aprendendo bastante, mas em laboratório, que geralmente que foi tudo o que eu desenvolvi aí durante toda essa minha trajetória, né? Que já era o que E você fazia de muitos anos na academia. Por isso que eu falo que, sim, claro, que tem mudanças e são ambientes diferentes, mas que não é que você vai isso. apagar o que você fez na academia, você vai levar aquilo para o mercado, né? Exato, exato. A ideia, a essência é a mesma e acaba que a gente agrega até novas metodologias, novas informações, então a gente acaba agregando a esse ambiente que realmente é enraizado, mas vem vindo novas metodologias, novas ideias, e esse processo aí de mestrado e doutorado, para mim, foi fundamental para poder conseguir trilhar esse caminho. Tá na posição que você está hoje, né? E quais foram as Exato. etapas do processo seletivo dessa vaga? Então, teve primeiro uma entrevista, né, que foi com o RH e com o gestor da área, no qual eu pude falar toda a minha trajetória acadêmica, tudo que eu pude desenvolver ao longo do meu trajeto como pesquisadora. E depois recebi, acho que foi questão de uma semana e pouquinho, já recebi o sim para poder fazer a segunda etapa, que já foi com o vice-presidente, e além do RH e dos gestores da empresa. E essa entrevista foi em inglês, então foi outro ponto também que eu pude ver que, nossa, eu realmente consigo desenvolver até uma entrevista em inglês, que eu não acreditava, sabe? Então, e logo depois eu recebi um sim, falando que foi unanimidade por mim, não tinha nem outros, apesar de terem outros candidatos, todos os gestores e RH me escolheram por unanimidade. Uau, que Foi, incrível! Que delícia foi, ouvir isso. soube Muito disso. bom, Foi. Lívia. E como que está sendo hoje a rotina, né? Você, é um cargo que você viaja bastante, visitando, né, Isso. as usinas. Conta um pouco Uhum. desse outro lado, das suas responsabilidades. Uhum. Então, durante a semana eu viajo muito, visito as usinas, faço testes nos laboratórios, em diferentes usinas, por enquanto aqui no estado de São Paulo, mas também faço análises no próprio laboratório da empresa. E, por exemplo, essa semana eu estou fazendo isso, né, análise já focado naquilo que eu desenvolvi, podendo implementar dentro da empresa, sabe, do processo fermentativo. Então, minha rotina é basicamente essa: viagem de segunda a sexta, mas final de semana eu estou em casa. Muito bom. E quando que você defende, Lívia?
Olha, eu acredito que outubro, novembro já está vindo a defesa por aí. E nós estamos hoje, dia 31 de julho, e já com a Lívia há mais de um mês e meio, mais ou menos, que recebeu o sim, né? Isso, O que você exatamente. sentiu que foi assim o principal efeito por você ter começado antes, não ter esperado pela defesa? Olha, primeiro bate aquele vazio, né? Aquela crise existencial. Meu Deus, o que que eu vou fazer depois daqui? E realmente eu ia continuar fazendo pós-doc. E vendo que já aproximava a defesa, que eu tinha, que já, na reta final mesmo do meu doutorado, eu decidi, falei assim, não, eu não quero ficar com essa ansiedade, essa crise de ansiedade, saber o que eu vou fazer depois. Decidi procurar ajuda realmente com a Jaque para poder sair desse mundo acadêmico, né, e trilhar um caminho no mercado de trabalho. E eu não acreditava que era possível até realmente desenvolver toda a metodologia da PI, e foi fundamental para mim. Até conseguir, né? E eu Foi. lembro que eu sempre te falava, né? Até comecei hoje, gente, antes aqui da gravação, mas eu falei pra ela, tá vendo? Eu falei que esse dia ia chegar, que eu sempre Foi, brincava, logo mais você vai estar no YouTube, dando entrevista, e aí chegamos, ó. foi mesmo, Mais foi mesmo, rápido do foi que mesmo. você Foi. esperava, Eu né? esperava, exatamente, Que exatamente. legal. O que que você sentiu que de todo o processo que a gente construiu juntas, né? Eu falo muito isso, que a mentoria ele é esse processo de 50-50, né? Eu te trago as técnicas, mas você fez tudo, assim. Não teve, gente, um exercício proposto que a Lívia não tenha feito. Ela realmente incorporou a missão e falou: vou aprender isso aqui, né? Uhum. O que que você Foi. mais sentiu desse nosso trabalho em conjunto que mais fez a diferença para que você chegasse nessa posição? Eu acho que foi me organizar. E quando você pega aquela planilha para poder falar o que que você fez, o que que você planeja, é aquele momento que você se conhece. Eu acho que até então eu não me conhecia como profissional. Então, quando você pega, senta, coloca naquela planilha a quantidade de coisas que você fez, você fala assim: meu Deus, eu fiz isso tudo mesmo. Você fica até chocado, sabe? Então, foi o conhecimento da Lívia, sabe? A Lívia, não só como pessoal, porque a gente está em constante aprendizado de nós mesmos, mas principalmente do profissional, sabe? Eu acho que foi fundamental me conhecer para que assim eu pudesse transmitir quem eu sou para o outro lado. Se faltava essa conexão, eu acho que esse foi o ponto fundamental. De se olhar, de se enxergar, né, como profissional, fazer aquela lista. A gente tem Exatamente. uma planilha aqui, só dando uma breve explicação, que no nosso primeiro encontro vai ser a missão, né, de levantar o que você estava fazendo, quais eram as atividades, quais eram as responsabilidades. E é realmente como um efeito de gerar esse despertar, de vocês verem esse volume mesmo de coisas, né, e de muito trabalho Isso, produzido. isso. Essa está sendo, né, a sua primeira experiência, de fato, no mercado, mas você tem toda uma história desde estágio, iniciação científica, mestrado e o doutorado. Incrível, Exato, muito exatamente. bacana. E que hoje você está vendo claramente como você está levando isso para o mercado, né? Muito Sim, bom. faz diferença, faz diferença. Maravilha. Lívia, para a gente fechar, queria que você deixasse um conselho, uma mensagem para quem está passando pelo processo que você estava passando quando você me procurou. Qual o conselho, o que que você gostaria de dizer para essas pessoas? Olha, eu acho assim, a Lívia do passado, né? Que não acreditava, que achava que era estudante, que achava, não, eu não vou conseguir uma vaga no mercado de trabalho, eu só estudei, eu só fiz isso, eu só fiz aquilo. Então, é acreditar, sabe? Eu acho que para o momento, reflete tudo aquilo que você fez, toda aquela trajetória que você trilhou, que realmente é espetacular, sabe? Quando você para ver no papel, que eu sei que a academia, ela não valoriza, pelo contrário, ela vai subestimar a gente, mas a gente tem que entender que a gente é importante sim, o que a gente fez foi importante sim, não só para o mundo acadêmico, mas também para o social, sabe? Futuramente pode ser que venha a ser usado, sim, mas é entender isso, entender essas questões e traduzir isso, sabe, para a sua vida. Ter uma virada de chave. Não, eu não sou estudante, eu sou pesquisadora.
Então, acreditar em você, acreditar no seu processo, acreditar na sua evolução e seguir em frente, gente, porque não tem ninguém que vai poder fazer por você além de você mesmo. E a academia mostra muito isso, que é um trabalho muito solitário. Então, a gente aprender a valorizar o que é nosso, o que é a gente, e olhar para isso com orgulho, com vontade, assim, não, eu fiz muita coisa, vou seguir em frente com isso, seja se quiser continuar no mundo acadêmico ou mesmo no mercado de trabalho, mas é se valorizar. Eu acho que essa é a peça-chave, é olhar para você e se valorizar. Maravilhoso. E essa é uma das coisas que eu falo muito aqui nos nossos conteúdos gratuitos também, né? Não adianta a gente terceirizar as decisões da nossa carreira, né? Ai, mas é o fulano, é meu orientador, é meu marido, é meu amigo, é minha mãe. Não, é a sua carreira, são os seus sonhos. Ninguém, é bem isso que você falou, ninguém vai fazer por você. Né? Então é arregaçar as mangas, ter esse olhar de protagonismo, de o que eu quero pra mim, pra onde que eu vou, seja, como você disse, eu quero seguir na academia, mas faça isso por você. Eu quero fazer concurso público, Isso. faça porque você Faça quer. por você quer. Não porque estão falando que é o único caminho. Eu quero ir pro mercado, eu vou porque eu quero ir pro mercado. Isso aí, isso aí. Então, E seguir em olhar, frente, e manter firme e seguir em frente. Eu ter acho que foco, né? E esse, né, de exatamente. novo, né, gente, trazendo o caso da Lívia, ela foi extremamente focada. Então, assim, entrei na mentoria, é isso. E, ó, escrevendo a tese, né, ela acabou de fazer a pré-defesa, veio junto com o sim dessa Foi proposta, né, Lívia? Ela um tava me dia contando. antes. Tudo Foi um dia junto. antes, veio sim. No dia seguinte foi a pré-defesa, na outra semana já estava enviando a documentação. Foi É tudo isso. junto. É isso. Tudo junto. E a pessoa ter foco, encontrar o tempo, porque eu falo, ninguém tem tempo. A gente nunca vai ter tempo, né, para as coisas. Não, Mas é encontrar o tempo e priorizar. Ela conseguiu tá. priorizar e vai defender super contratada, né? Com certeza muito mais leve e tranquila Com também em relação ao certeza. seu Com título, certeza. né? Tudo que Sim, você fez. e ver que aquilo eu consegui fazer e consegui chegar, sabe? Ver que realmente o que eu fiz foi trabalho, é trabalho. Essa virada de chave para mim foi fundamental, já que graças a você por ter me orientado nisso daí, a minha orientadora, me É orientado e isso. mentorado nisso daí, para mim foi muito importante para eu poder entender quem era a Lívia, né? Uhum. Ai, que incrível, Lívia. Tô aqui vibrando por você sempre. Eu sempre te falei, essa contratação vai chegar rápido e chegou Foi mesmo. mesmo. Então, eu tô aqui na torcida. Por favor, siga me dando notícias. Você sabe Com que você certeza. continua sendo minha mentorada, então, o que você precisar, estou à Sempre, é para disposição. sempre. É É para para sempre. sempre, exatamente. Então, pode ter certeza que eu vou estar sempre aqui à disposição e torcendo muito por você. Obrigada novamente por ter aceito o convite, de eu Eu conseguir agradeço. encaixar aqui essa conversa nessa agenda corrida agora. E conta Sim, comigo, sim. tá Ah, bom? para mim também, já que foi um prazer enorme. Eu agradeço mesmo de coração tudo que você fez por mim. E precisando de mim, também estou por aqui. Maravilha, muito bom. Obrigada, viu? Um Obrigada. beijo, bom descanso por Beijo, aí. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.